existe, então, a norma 6064, que define a terminologia sobre normas, tá? E vou passar aqui, de acordo com a superfície, nós temos 3 tipos de engrenagens, mais as coroas e parafusos sem fim. São as engrenagens cilíndricas, que são de dentes retos e helicoidais, as engrenagens concorrentes, que envolvem, daí, de acordo com a superfície, as cônicas e hiperbolóidicas, e um outro, de acordo com o movimento, ainda coroa e parafuso sem fim, tá? Cada uma delas, então, né, apresenta um conjunto de elementos semelhantes, tem a altura do dente, diâmetro externo, diâmetro de cabeça, e assim por diante, tá? Então, cada uma delas teriam características específicas sobre isso. Mas, de maneira geral, né, as engrenagens, tá, elas possuem um perfil. O dente, então, ele apresenta um perfil. Nós podemos ver aqui o dente de uma engrenagem, não tem nenhuma aqui, de uma engrenagem qualquer, né? O dente, o formato do dente, então, ele apresenta um perfil, uma equação matemática, tá? Então, quando nós olharmos o formato do dente, o dente da engrenagem, ele vai ter uma equação matemática. Essa aqui vai ter uma equação matemática, tá? E essa equação matemática, geralmente, então, como vocês estudaram, ela pode ser formada principalmente por um perfil cicloidal e ou mais usado, o evolvental. O perfil cicloidal é um perfil que é obtido a partir do rolamento de um cilindro, né, sobre uma superfície, tá? Então, essa superfície, imagina que nós colocarmos aqui, ó, prendermos nesse cilindro uma canetinha e fizermos esse cilindro girar no sentido horário aqui, ó, tá? A trajetória que essa canetinha vai gerar, né, é uma cicloide, tá? Então, vejam, ó, parte do formato de um dente, ó, só vou pegar aqui, ó, poderia ser, se eu formasse uma cicloide, ó, se eu formasse uma cicloide num sentido e uma cicloide no outro sentido aqui, ó, os dois lados do dente, ó, eu teria o formato da cabeça de um dente, por exemplo, tá? E poderia ter também aqui ainda, né, o formato do pé do dente, da base do dente, do pé do dente, tá? Então, essa curva aqui, ó, essa equação matemática aqui, ó, que representa esse trechinho aqui, então, poderia ser uma cicloide, tá? Mas, na realidade, a gente chama de engrenagens com perfil cicloidal, mas, na realidade, elas não são um perfil cicloidal, elas são uma composição desse movimento aqui, ó, de uma epicicloide e de uma hipocicloide. Essa é o perfil do dente do relógio, tá? Da engrenagem do relógio. Então, qual que é a diferença? Ao invés de a gente fazer o cilindro de base girar em cima de uma linha reta, aqui ela, de um plano, né? Um plano reto, tá? A gente faz ela girar em cima de uma curva, de um outro raio, certo? Esse raio aqui, ó, certo? Então, se nós fizermos aquele cilindro girar, colocarmos uma canetinha para descrever uma trajetória, então, quando eu girar no sentido horário, esse cilindro amarelo de raio R, ele vai girar este perfil aqui, ó, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais fechadinho do que antes, né? O perfil é mais fechadinho, tá? E aí, então, ele forma uma parte da curva da engrenagem. Se eu fizesse o cilindro girar no sentido contrário, começasse girando ele por aqui, por exemplo, ó, fazendo o contrário, eu poderia girar, então, uma outra parte do dente da engrenagem, tá? Então, vejam que aqui eu estaria formando a parte superior do dente, tá? A partir de uma geração de uma epicicloide. Enquanto que, se eu pegasse o mesmo raio R e fizesse rolar pelo interior daquele cilindro, né, daquele ciclo, ele geraria, então, aqui, ó, uma hipocicloide, tá? A parte de baixo seria uma hipocicloide. Combinando as duas, então, ó, combinando as duas mais ou menos aqui, ó, essa aqui é a epicicloide e a parte de baixo, vou colocar em azul, seria uma hipocicloide, ó, hipocicloide. Formaria, né, aqui, um desenho esquemático só, né, formaria
o dente da engrenagem, tá? Então, a composição do dente seria formada por duas curvas epicicloide e por uma, aqui embaixo, hipocicloide. Então, seria o tal do dente que nós chamamos, então, de perfil cicloidal. Na realidade, ele é uma epicicloide e hipocicloide. E esse dente, em função de ter duas curvas diferentes, né, são equações matemáticas diferentes, aqui em cima e embaixo, ele tem esse ponto de inflexão aqui, ó. E esse ponto de inflexão, né, ele gera uma variação de velocidade. São duas curvas diferentes. Então, quando o contato do dente, da parte superior do dente, ocorre com o dente, com outro dente que vai engrenar, né, vamos tentar colocar aqui o outro dente que vai engrenar, tá? Vai ter um momento que a cabeça do dente vai entrar em contato com a cabeça do dente aqui em cima e outro momento embaixo, né? Então, como são duas curvas diferentes, isso provoca variação de velocidade, né? Variação de velocidade, né? E aí a gente vai ter, se tem variação, para ter a variação de velocidade, existe aceleração. E aí, então, ela não é muito bem vista para essa condição, tá? De engrenagens industriais. Então, esse perfil, ele é abandonado para engrenagens industriais, tá? E ele é usado quase que exclusivamente para engrenagens de pequeno tamanho. Por que isso? Porque pequeno tamanho com relação a engrenagens, por exemplo, de relógio. Então, a grande vantagem dela é que eu posso fazer engrenagens com 3 dentes, 4 dentes, 5 dentes, né? Um número de dentes bem reduzido, e isso permite que a relação de transmissão seja grande com a outra. Então, se eu usar uma engrenagem de 3 dentes com uma de 30 dentes, a motora 3 dentes de uma de 30 dentes, eu tenho uma relação de transmissão de 10. Né? E lá nos relógios, então, esse elemento é um elemento importante. Tá? Naqueles relógios que ainda são mecânicos, né, esse elemento é uma parte importante. Por isso, então, a sua utilização. Tá? Mas, de maneira geral, não se utiliza esse perfil. Tá? Como as curvas, então, são duas curvas diferentes para cada parte superior e inferior, a relação de velocidades vai ser diferente. Tá? Como eu vou explicar agora, quando ocorre a transmissão entre os dois dentes, que são peças, são mecanismos de contato direto. Tá? Então, ela não é muito utilizada, aqui está como é gerada a curva, né? Então, como é gerado a cabeça do dente e o pé do dente, né? O perfil, a epicicloide e a hipocicloide, tá? Mas o perfil mais utilizado é o perfil da evolvente de círculo. Evolvental. Não existe no português esse termo, tá? Se vocês procurarem no português, não existe evolvental, né? Esse nome evolvental. Mas ele é amplamente conhecido com esse termo aqui, ó, tá? Existe o perfil de evolvente de círculo. Evolvente de círculo. É talvez o nome também que vocês vão encontrar por aí. Então, o perfil evolvental, ele é gerado por um ponto de uma corda que se desenrola de um círculo que nós chamamos de círculo de base. Então, esse círculo aqui, ó, é o que nós chamamos de raio de base da engrenagem. Tá? Ele é o raio gerador da evolvente de círculo. Tá? Então, imagine que eu pegue um cilindro mesmo, enrolo uma corda, um tecido, né, uma corda, e na ponta daquela corda eu coloco uma caneta, né, ou um lápis. E aí eu desenrolo essa corda do cilindro e a trajetória que esta ponto P ali desenvolve é o que nós chamamos, então, de evolvente. Tá? E cada vez, quanto mais eu desenrolar a corda, maior vai ser a distância que o ponto P vai estar, né, em relação à origem, né, a origem dela. Então, é uma evolvente de círculo. Tá? Então, à medida que eu vou desenrolando a corda, cada vez fica maior a evolvente. Tá?
exatamente assim que ela é gerada, tá? Essa é a envolvente de círculo. Então, se eu desenrolasse essa corda até um certo ponto aqui, ó, vamos pensar aqui, truncasse isso aqui e fizesse ela desenrolar do outro lado, ficou feio meu dente aqui, né? Eu geraria, então, o perfil de um dente, ó. Deixa eu apagar aqui de novo, ó, vamos começar de novo aqui, ficou feio, né? Vamos fazer vermelho, tá? Se eu viesse até um ponto, e desenrolasse a corda no outro sentido, ó, desenrolasse a corda no outro sentido, as duas envolventes, elas formariam um dente de uma engrenagem. Eu só trunco, em algum ponto da engrenagem, eu trunco o diâmetro externo, né? Eu trunco o tamanho do dente, a altura do dente, e formo, então, o perfil do dente, tá? Então, essa superfície que eu estou aqui colocando aqui, ó, aumentando aqui, ó, é envolvente, ela começa na sua origem com raio zero, e ela progride, então, aqui, ó, no outro lado também tem uma envolvente, trunquei no diâmetro externo, formei, então, o dente da engrenagem. O outro dente, então, da outra engrenagem, vai ter a mesma característica, né? Então, só que para um outro raio de base, certo? Vai ter o mesmo tamanho, tudo igualzinho, né? E ele vai engrenar, então, o outro dente da outra engrenagem vai engrenar com essa envolvente. Então, a envolvente da engrenagem verde, né, vai engrenar com a envolvente da engrenagem vermelha. Ou seja, a superfície verde, envolvente, vai engrenar com a envolvente da superfície vermelha. E aí vai ocorrer a transmissão, então, do movimento. Então, por exemplo, essa engrenagem amarela tem um raio base, que é esse aqui, que eu coloquei aqui, ó. Já essa outra engrenagem, a engrenagem verde, ela também tem um raio de base, né, maior ou menor do que o raio de base da engrenagem amarela, tá? Então, a inclinação dessas curvas vai ser proporcional ao raio de base, não vão ser exatamente iguais. Então, o formato, né, as coordenadas do dente da vermelha são um pouquinho diferentes das coordenadas do ponto da V, porque o raio de base é diferente. Tá? Então, mas como ela é uma envolvente, as engrenagens, então, vão ter um sistema de transmissão sempre constante. Vou continuar aqui, ó, tá? Aí a envolvente, ó, a reta se desenrolando, formando o perfil envolvental. Tudo isso aí o que formou é a envolvente, ó. Desenrolou, fez um ângulo bem grande, né? Quase 180 graus aí de desenrolar a corda, certo? Na realidade, a engrenagem, a gente limita isso, né, até um certo ponto. A gente usa só um pedacinho dela, tá? A gente usa só um pedacinho dela. A gente pega só a primeira partezinha aqui, ó, trunca, faz ela se desenrolar do outro lado e gera, então, o perfil aqui, ó. Aqui, então, eu tenho o dente formado pelo perfil envolvental, dente, tá? Então, essa é a característica do perfil envolvental, o desenrolar de uma corda. E vejam que aqui, ó, sempre está perpendicular, ó. Esse aqui é o raio de base, ó. Certo? É o raio de base. Veja que a geratriz que forma a envolvente, sempre ela é perpendicular, ó, ao raio de base, ó. Deixa eu colocar de novo o apontador, ó. Última, passar de novo, ó. Sempre, ó, ela está perpendicular, ó. O vetor que gera o ponto P, ó, sempre ele é perpendicular ao raio de base, tá? Que é uma característica, então, da envolvente de círculos. Tá? Por que envolvente de círculos? A cada momento, a cada instante desse desenrolar, ele forma um círculo. O raio aqui, a envolvente é um círculo. Se eu pegar um pedacinho, ó, né, aqui estou desenrolando uma envolvente, está aqui. Ó. Nessa posição da envolvente, o raio é esse aqui dela. Se eu for um pouquinho mais para cima, nessa posição, aqui, ó, na envolvente, ela tem um raio de curvatura. O raio de curvatura é essa tangente aqui ao desenrolar do raio de base. Ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma circunferência aqui, um círculo. Tá? Tem um raiozinho, é um círculo. Então, só que esse círculo tem um raio maior.
à medida que a gente vai desenrolando a corda, naquele ponto P, existe um raio, né? Que é um círculo, né? Um raio, que tem cada vez um raio maior. À medida que eu vou desenrolando, né? O raio que forma a evolvente de círculos, então, né? Envolvente de círculos, tá? Vários círculos. O raio, então, à medida que eu desenrolo a corda e vou formando a lente, cada vez ela tem círculos maiores. Então, se eu colocar isso para o limite, entendendo a zero, a distância entre um tracinho e outro, né? Vai me dar uma sequência de círculos que vão aumentando à medida que eu desenrolo a corda. E forma, então, o perfil cicloidal, o perfil evolvental da engrenagem, tá? Então, ele, né, sempre tentando mostrar para vocês, né, ele em algum ponto eu vou truncar ela e vou formar o dente da engrenagem, tá? Faço isso desenrolado no sentido contrário e formo o dente da engrenagem. Então, o formato da curva é esse, tá? O formato da curva é esse, tá? E aí tem uma característica interessante do perfil evolvental, tá? Tem essa característica aqui, ó. Então, quando nós vamos fazer o engrenamento de duas engrenagens, tá? As duas engrenagens vão ter um perfil cicloidal. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma engrenagem, essa aqui, a amarela, que é a motora, e essa azul é a movida. Então, ela vai estar mais ou menos nessa condição aqui, ó, tá? Então, o contato, o que nós temos é que uma envolvente, ó, vamos apagar tudo isso aqui, ó, deixar de lado tudo isso aqui, ó. Vamos olhar somente uma envolvente, ó. Essa envolvente aqui, ó, azul, está empurrando a envolvente vermelha, ó, está empurrando a envolvente vermelha, tá? O corpo do dente só é um corpo para dar resistência à transmissão de força, mas na realidade eu tenho sempre uma envolvente azul empurrando uma envolvente vermelha. E se nós olharmos tudo isso aí um pouquinho, tá? Vamos ver se eu apagar aqui vai dar certo, tá? Eu vou apagar aqui, vamos ver se apaga. Aqui apagou, tá? Se nós olharmos um pouquinho tudo isso, aí, ó. Ó, ficou. Nós temos duas peças, ó, envolventes, ó, uma empurrando a outra. Se vocês olharem para aquele desenho lá da semana passada, né? Ó, se eu considerar o formato do dente, ó, eu tenho duas peças de contato direto, né? Eu vou fazer aqui para vocês olharem. Ó, lembra como é que nós tínhamos antes, semana passada, o desenho? Não era alguma coisa assim, né? Um mecanismo empurrando o outro mecanismo, né? Nós tínhamos alguma coisa assim, ó, alguma coisa nesse formato aqui, ó. Uma roda, uma came, né? Um mecanismo, duas peças, né? Uma came empurrando a came. Só que agora com a superfície no formato evolvental. Então, aquelas regrinhas. Se eu quero saber agora qual que é a velocidade dessas peças, é simples. Vamos analisar o ponto de contato das duas. Ó. Vem todas aquelas regrinhas que vocês trabalharam na semana passada. Vou colocar aqui em verde. Ó. Determinamos o ponto de contato P. Ponto P. Traçamos uma normal comum. Mais ou menos aqui, ó, normal comum. Vou aumentar o ponto P aqui. Traçamos a normal comum N', né? Perpendicular à normal comum, nós vamos traçar a tangente comum, ó. Então, aqui, ó, tá a tangente comum. TT', TT', tá? Eu quero calcular a velocidade. Então, do ponto P, se a amarela é a motora, eu pego o raio de giro do ponto P, perpendicular a esse raio de giro, deixa eu colocar aqui em vermelho, para destacar melhor, vou colocar em 20. Perpendicular ao raio de giro, ó, eu tenho a velocidade do ponto P. Aqui é a velocidade
como é que é lá? O2P. Como é que eu faço aqui? Eu pego essa velocidade e decomponho ela, né, na normal comum. Eu tenho a velocidade normal. Decomponho sobre a tangente comum. Eu tenho o deslizamento entre os dentes. Né? Vou ter o deslizamento entre os dentes. Agora eu imagino o ponto P pertencente à peça 2. Vou lá no centro dela. Onde é que está a direção do movimento? Está aqui. Pego esse vetor aqui, ó, rebato ele sobre esse ponto. Tenho perpendicular. Agora, pego esse perpendicular, essa velocidade e o raio e calculo o ômega. Tudo que está associado ao dente da engrenagem cicloidal, né, da engrenagem envolvental aqui, é como se nós estivéssemos analisando aqueles mecanismos da aula passada. Tá? É a mesma coisa, porque o dente é uma superfície. Desconsiderando a espessura do dente, que só dá resistência a ela, né, ela é uma curva matemática, que descreve o movimento. Então, vale aquelas mesmas regrinhas. Essa normal eu chamo de reta de ação, né, reta de ação, que é aonde vai estar as velocidades das duas engrenagens. As duas engrenagens se deslocam de acordo com esta velocidade sobre a normal. Tá? Aqui eu só fiz essa confusão de linha, só para destacar para vocês que é igualzinho. Tá? O sistema ali é igual ao sistema que a gente está trabalhando na aula passada. Tá? Mas voltando então aqui às engrenagens envolventais, o perfil envolvental. Tá? Aí vem então essa figurinha aqui, ó, perfil envolvental. Então vejam que aqui, ó, nós temos duas engrenagens. Este aqui é o raio de base da engrenagem 1, né? É o círculo de base, então, círculo de base, que tem um raio de base da engrenagem 1. O azul é a engrenagem movida, ou motora, né? Qualquer um como queiram, né? Ela tem também um raio de base, que é o R2. R2 de base, né? Então, existe um círculo de base, que é o círculo gerador da envolvente, por onde deslocam, né, o ponto P, que gera a envolvente. Tá? Então, nessa figura, quando ocorre a transmissão de movimento entre um dente e outro, entre uma envolvente e a outra envolvente da engrenagem motora, o ponto de contato ele se dá sempre por essa reta aqui, ó. Sempre esses pontos de contato entre a envolvente vermelha e azul, sempre o contato vai se dar sobre essas partes aqui, ó, sobre essa linha, que é o que nós chamamos de reta de ação, então, né? Reta de ação. E quando comparada com o mecanismo das aulas da primeira e segunda aula, isso aqui, essa linha é a normal N', é a normal comum. Então, para qualquer ponto de contato ao longo do engrenamento de uma envolvente com a outra, sempre a normal comum ela é fixa, ela não se movimenta no mecanismo, no desenho. Tá? E sempre vai estar nessa posição. Essa é uma característica importante do perfil envolvental. Tá? Esta reta de ação, que é a normal, ela tem também algumas características. Ó. Por exemplo, aqui está o raio de base. Ó. Isso aqui é o raio de base da engrenagem 1. Raio de base da engrenagem 1. E esse azul aqui, ó, vou colocar em azul aqui. O azul aqui, ó, é o raio de base da engrenagem 2. Então, sempre os pontos de contato de uma envolvente com a outra sempre vão se dar de acordo com essa linha. E essa linha aqui, ó, ela é tangente ao raio de base da engrenagem 2 e é também, ó, tangente ao raio de base da engrenagem 1. Certo? Sempre o contato das envolventes vai se dar de acordo com essa linha, que é a normal comum das duas superfícies do dente vermelho e do dente azul.
Então, para qualquer posição tomada pelo mecanismo, se nós tivéssemos, por exemplo, numa posição aqui, o contato estivesse aqui, por exemplo, ó, aqui, azul estaria aqui, ó, aqui estaria a envolvente azul, tá? Nesse instante, o contato das duas envolventes vai estar aqui, ó. Se ela andasse um pouquinho mais para frente, o ponto de contato estaria aqui de novo. Sempre o ponto de contato vai estar sobre esta reta de ação, que é perpendicular ao raio de base 1 sempre e ao raio de base 2. Então, a normal comum para as engrenagens com perfil envolvental, a normal comum ela nunca muda. Sempre a normal, as duas superfícies das envolventes, está sempre na mesma posição aqui, ó, que é essa posição que eu coloquei aqui, ela não muda nunca. E essa é a característica marcante que transforma, que nos dá a lei do geral do engrenamento. Tá? Se essa normal comum nunca se altera, se ela sempre corta, sempre é a mesma, está sempre nessa direção, tá? Ela sempre vai cortar a linha entre centros em um ponto só. Para qualquer posição ocupada durante o engrenamento, sempre a normal comum cruza a linha entre centros, sempre um ponto único. Sempre. Pode falar. Eu preciso que vocês falem, pessoal. Pode ser. Professor. Tá. Mas ali, ó, o quanto que eu vou deixar um dente de engrenagem em contato com outro, de quanto de superfície ali, eu tenho como saber isso? Porque eu posso fazer um desenho, por exemplo, de engrenagem e deixar só o mínimo de ponto em contato, daí vai ficar, de repente, uma pressão muito forte ali. Tu pode truncar o dente aqui, né? Ou pode truncar aqui o dente, né? Como isso, é que é feito? Por exemplo, sim. Quanto de superfície de área eu deixo em contato um dente com o outro? Tá, então tu aguarda um pouquinho e dou a resposta. Entendi. Tá? Mais um pouquinho então, Marcos, tá? Já te dou a resposta, tá? Então, o limite aqui é o limite, né, para evitar alguns problemas que a envolvente vai ter, tá? Mas só para salientar, sempre isso vai ser igual. Agora, qual que é o limite do diâmetro externo que eu vou utilizar para elas, tá? Então, só para salientar isso, tá? Só para salientar essa questão, tá? Aqui vai aparecer, então, essa característica das curvas. A normal comum, para qualquer posição de contato da vermelha com a azul, sempre a normal comum é a mesma, é como se uma estivesse em cima da outra e sempre vai cruzar a linha entre centros aqui, ó. Tá? Só para comentar isso, com relação ao mecanismo anterior, isso aqui é o ponto K, ó, do mecanismo. Como é que nós calculamos a relação de transmissão entre duas engrenagens? Entre dois mecanismos? É sempre assim, ó. Eu conheço vamos pensar que esse aqui é o motor. Eu conheço o ômega 2. Aliás, aqui é o ômega 1. Qual que é o ômega 2? Qual é o ômega 2? Ômega 2. Então, a gente faz assim, ó. Ômega 1 sobre ômega 2 é o contrário da distância, né? Eu pego as distâncias opostas, ó. Essa distância aqui, que eu vou chamar então de O2P, O2P, tá? Dividido por essa distância aqui, ó, que é o O1P. Isso aqui é a relação de transmissão I. O I, então, é isso aqui, ó. Certo? Esse, então, vai ser o I. Então, caracteriza, então, que sempre, em qualquer posição de contato das envolventes sobre a reta de ação, sempre ela vai cortar nesses pontos aqui, nesse ponto, e sempre isso aqui vai ser constante, diferente da pedal. Pergunto a vocês, quando uma engrenagem gira nesse sentido aqui, ó, como o ponto K está entre os centros, aqui está o centro da 1 e aqui o centro da 2, como é que tem que ser o giro da outra engrenagem, do outro mecanismo, da outra peça? Uma gira horário
Se o ponto, se a normal comum cruza a linha entre os centros, dentro dos dois centros, uma gira no sentido, a outra gira no sentido contrário, ó. Ômega 1 e ômega 2. Então, como o contato é entre os centros, o giro de uma é horário e a outra é anti-horário. É regrinha de lá. Tá? E como isso nunca se altera no engrenamento, sempre esse é o sentido contrário. Tá? Vai mudar isso quando eu tenho uma engrenagem interna, né? Quando eu tenho dentes internos. Aí a gente vai ver que esse ponto aqui vai dar fora do entre centros. E aí as duas giram no mesmo sentido. Tá? Mas essa é a regrinha. Tá? Essa é a regrinha. A lei geral do engrenamento, que a gente vai ver depois ali, mais para frente, eu estou adiantando, com o perfil evolvental, está associado com esse ponto aqui. Ó. Sempre as relações de transmissão são constantes e uma gira num sentido, outra gira no outro sentido. Tá? O perfil, então, né, a lei geral do engrenamento. Tá? O que mais aqui que dá para tirar aqui da observação de vocês? Tá? Vocês já ouviram falar em ângulo de pressão de uma engrenagem? Ângulo de pressão da engrenagem. Quanto é que é o ângulo de pressão que nós usamos nos exercícios de elementos de máquinas 1 lá? Lembram? 20 graus, né? Onde é que está esse ângulo aqui no desenho? Né? Aí vem o seguinte, ó. 20 graus das engrenagens que a gente usa aqui no sistema métrico. Onde é que está esse ângulo aí de 20 graus? Tá? Então, esse ângulo está aqui, ó. Se eu pegar sobre o ponto P, traçar uma linha que é perpendicular à linha entre centros. Ó. Então, essa linha aqui está a 90 graus da linha entre centros. 90 graus. Ó. Então, essa linha ali está a 90 graus da linha entre centros. Fechou? Se eu pegar essa linha aí, ó, e verificar a inclinação dessa linha, da reta de ação em relação à perpendicular entre centros, a linha esse ângulo aqui é o ângulo alfa da engrenagem. Ângulo de pressão da engrenagem. Que no nosso caso, aqui está 45 graus, né? Ó, praticamente deve estar quase 45 graus, né? Mas nas engrenagens de dentes, nas engrenagens cicloidais, pela BNT, esse ângulo é 20 graus. Já no sistema americano é 14 graus, 14,5 graus, tá? Nós usamos aqui no Brasil 20 graus. O sistema alemão, né, usa 20 graus, tá? Então, quer dizer que eu teria que aproximar mais, né, essas duas engrenagens, se elas tivessem esses tamanhos aqui, para diminuir esse ângulo, eu teria que aproximar mais elas, né? E aí, aproximando mais elas, vai chegar num ponto que eu tenho que truncar o dente externo, né, e o dente interno por causa da aproximação deles. Eu vou usar somente um pedacinho da envolvente. Quanto mais próximo tiver os dois de base, menor vai ser aqui o pedacinho que eu vou poder usar para formar o dente da cicloidal. E aí, então, a gente limita o diâmetro externo dela, da envolvental, né, não cicloidal. A gente limita o diâmetro externo. Então, vai aparecer, né, em função desse ângulo de pressão, vai aparecer o ângulo, né, vai aparecer o diâmetro externo. Onde é que está o raio primitivo das engrenagens? A gente sabe que as engrenagens têm um raio primitivo. O que é o raio primitivo da engrenagem? O raio primitivo está associado, então, se eu posicionar essa engrenagem a um alfa 20 graus, aproximei elas mais, de tal forma que isso ficou 20 graus, esse ângulo ficou realmente 20 graus. Teria que quase aproximar o dobro, diminuir quase o dobro disso aqui, tá? 20 graus. Onde a reta de ação cortou a linha entre centros, deste ponto aí, então, neste ponto aqui, ó,
é que vai surgir o diâmetro primitivo das engrenagens, ó. Então, este aqui, ó, vai ser o diâmetro primitivo da engrenagem azul, diâmetro efeito azul. Esse aqui é o diâmetro primitivo da engrenagem azul. Então, surgiu o diâmetro primitivo. Vou colocar aqui raio primitivo, com o subíndice 2 só. Raio primitivo da engrenagem 2. Tá? E vai surgir também, vou fazer de verde aqui, ó, no outro lado, o diâmetro primitivo da engrenagem de cima. Então, esse aqui, ó, vai ser o diâmetro primitivo. Vou colocar aqui, então, o raio, né? Vai ser o raio da engrenagem 1. Raio primitivo da engrenagem 1. Fechou? Então, onde essa reta de ação cruzou entre esses, surge os raios primitivos da engrenagem. Que nós temos uma fórmula específica para isso, né? Módulo vezes Z dá o raio primitivo da engrenagem. Tá? Então, ele surge desta relação aqui, ó, desse contato, então, da reta de ação com a linha entre centros. Daqui surge o raio primitivo da engrenagem 2 e o raio primitivo da engrenagem 1. Então, vejo que os elementos de uma engrenagem começam a aparecer daí. Tá? Então, eles estão aparecendo. Cada um desses elementos que fazem parte da engrenagem, eles começam a aparecer aqui, ó. Tá? Começam a aparecer. Tá? Ok? Olhem só como é que está a situação já aqui, ó. Apareceu, então, ó, de uma engrenagem. Vocês conhecem que existe um raio de base, que é o raio gerador do ventre. Está aqui os raios de base, então. Tá? Eles são, então, o cilindro que gera a envolvente. É por onde desenrola a corda que forma o perfil envolvental. O ângulo de pressão. Onde essa reta de ação cruza a linha entre centros, aqui gera a inclinação dela em relação a uma linha perpendicular à linha entre centros. Essa aqui está perpendicular a essa. Gera a pressão da engrenagem. Está aqui ele. Onde cruza o ponto P sobre a linha entre centros, surge o diâmetro primitivo da 2 e surge o diâmetro primitivo da 1. Então, vocês já sabem onde está o diâmetro primitivo de cada uma delas. Tá? E olha que legal, então, aqui, ó, só para colocar aqui. Ó. Se isso aqui, então, é o raio primitivo, ó, esse aqui é o raio primitivo da 1. Então, isso aqui, ó, é o raio primitivo. Ó. Este aqui é o raio primitivo da 1. Vou apagar o outro. E esse aqui, ó, já vou colocar em azul, ó. Esse aqui embaixo, ó. Esse aqui embaixo é o raio primitivo da engrenagem 2, ó. Raio primitivo, das duas, então, o R2. E aqui está o raio de base. Deixa eu apagar o resto agora, para vocês enxergarem o que acontece. Vou apagar esse aqui, tirar um pouquinho das marcações. Aqui, eu acho que tirou bastante lixo aí do desenho. Aqui também vou apagar. Tá? Ficou um pouquinho mais limpo aqui. Vou apagar tudo. Esse aqui também. Só vou deixar os raios de base agora. Os raios primitivos, então. Surgiu os raios primitivos. Tá? Vou deixar o 20 graus. E vou apagar isso aqui. Doutor, pode falar. Eu estou com uma dúvida o seguinte. A questão desses raios de base, para mim traçar esse perfil do envolvental aí, ele tem, eu já sairia com 2 diâmetros iguais, ou eu poderia estar desenvolvendo ele em cima de uma relação de 2:1, alguma coisa assim? Não, porque na verdade é assim, ó, depois, quando você vai pensar em fazer a engrenagem, ela é normalizada, então. Sim. Alguém tentou normalizar tudo isso aqui pelo módulo da engrenagem. Já vou chegar ali, tá? Então, alguém tentou fazer o seguinte, puxa, como está pensando, como é que eu vou fazer a engrenagem pelo raio de base, né? Não, vamos normalizar tudo
pelo módulo da engrenagem. Então, quando a gente vai projetar a engrenagem, a gente se baseia somente no módulo. E dele, do tamanho do módulo, que está ligado ao tamanho da ferramenta, é que vem, tudo isso vai estar relacionado com o tamanho do módulo. Entendeu? Vai ser só essa relação aí. O módulo é que vai definir depois o tamanho de tudo. Mas ele vai definir o tamanho de cada uma dessas consequências. Na verdade, o módulo, ele surgiu depois de ter pensado em tudo isso. Só que agora, para nós usarmos, a gente usa o módulo e define tudo isso. Nós temos o contrário, a partir do módulo. Tá? Então, me espera mais um pouquinho, que eu também chego aí, então, daqui a pouquinho, tá? No módulo. Tá? Mas olha o que aconteceu aqui, pessoal. Tá? Vejam o seguinte, ó. Eu tenho um raio de base, ele é perpendicular aqui, ó, à reta de ação. Essa aqui, então, é a reta de ação. Reta de ação. Ó, então, esse aqui é o segmento da reta de ação, ó, uma partezinha da reta de ação. E aqui embaixo eu tenho, vamos fazer azul aqui, ó, dois pontos da reta de ação. Um vermelhinho, então, só para caracterizar que é o vermelho. E aqui embaixo um azul, só para caracterizar que é o azul. Observem, o raio de base, ele é perpendicular à reta de ação. Aqui eu tenho o ângulo alfa, ó. Esse aqui, ó, e o ângulo alfa é o mesmo que está aqui, ó. Isso aqui é o ângulo alfa. Então, ó, isto aqui também é o ângulo alfa. Vocês conseguem enxergar dois triângulos retângulos aí ou não? Olha só. Este raio de base, esse raio primitivo, com este pedacinho da reta de ação e com o raio de base, não forma um triângulo retângulo? O ângulo alfa aqui, ó. Aí vem uma relação que vocês encontram nas fórmulas de engenharia. Raio de base 1, ó, tá aqui o raio de base 1. Ele é igual ao raio primitivo, aqui ele, ó, vezes cosseno de ângulo de pressão. Então, ó, isso é uma fórmula que vocês vão ter disponível para calcular o raio de base de uma engrenagem. Raio primitivo vezes cosseno do ângulo alfa, eu tiro o cateto adjacente, né, do triângulo retângulo. E a mesma coisa com da engrenagem 2, ó. Então, aqui, ó, de base, ó, tá aqui a 2 agora aqui, ó, né? Este raio de base aqui, ó, o raio de base da 2, ele é igual ao raio primitivo, que está aqui ele, ó. Esse é o raio primitivo da 2, formou aqui outro triângulo retângulo, é o raio primitivo da 2, desculpe, o raio primitivo da 2 vezes cosseno de alfa. Então, o raio de base com o raio primitivo tem essa relação, por causa dos triângulos que formaram aqui, ó. Ok? Mas isso nesse caso só porque o ponto P está passando na linha de centro, né? Isso, e é uma característica do perfil envolvental. Tá. Para qualquer posição de contato das duas envolventes, sempre o ponto P passa pelo mesmo ponto aqui, ó. Sempre esse é o ponto P. Para qualquer nova posição da engrenagem, ali sempre vai estar o ponto P. A normal comum sempre vai cruzar a linha entre centros nesse ponto P. Porque é a característica das curvas envolventais. Novamente, ó, se a engrenagem tivesse nessa posição, as duas envolventes estivessem nessa posição aqui, ó. Aqui estaria essa envolvente aqui, ó, a A, estaria nessa posição aqui, ó. O contato dela com a envolvente azul estaria aqui, ó. A envolvente azul estaria aqui, ó. Aqui estaria azul. O ponto de contato das duas é aqui, e a normal entre as duas superfícies azul e vermelha passaria pelo ponto P. É por isso que a engrenagem tem essa lei do engrenamento que diz que a relação é constante. E aí vem o seguinte, ó.
ômega 2 sobre ômega 1, que é a relação de velocidades angulares, é a relação de transmissão, né? Ou melhor aqui, vou fazer o contrário aqui, ômega 1 sobre ômega 2. Vou fazer o contrário, que é o I. Ó, o I é igual a N1 sobre N2, que é igual a ômega 1 sobre ômega 2, que é igual ao contrário da distância entre centros até o ponto P, ó, que é igual ao R2, R2, perdi a canetinha, que é igual a R2 sobre o R1. Quando vocês olharem as formas de relação de transmissão de engrenagens, o I é igual a R2 sobre R1. Aí o porquê, ó. É o R2 dividido por R1. Tá? Então, isso é a relação de transmissão de uma engrenagem, que é sempre constante. Gente, nessa figurinha aqui, dá para ficar falando uma manhã inteira nela, tá? Dá para ficar falando uma manhã inteira só nessa figurinha aí das envolventes, tá? Mas, enfim, tá? Então, são as características importantes do perfil envolvental. E ele é uma curva que tem algumas propriedades, então, por que dá para fazer aquilo que eu... Por que existe isso que eu comentei agora naquela figura? Porque existem algumas propriedades das envolventes, tá? Então, ó, a envolvente é o desenrolar de uma corda sobre um cilindro de base, que tem um raio B. Então, esse aqui é o círculo de base. Aqui ele, círculo de base. E ele tem um raio de base. Então, ele tem um raio de base. Então, reta geratriz é a reta que rola sem deslizamento, né, gerando a trajetória do ponto P. Essa aqui, ó, é a reta geratriz. Vejam que ela é sempre perpendicular ao raio de base. E esse tamanho reta geratriz. Raio vetor, esse aqui, ó, é o raio vetor. E o ângulo de incidência, né, que está colocando aqui, é esse ângulo alfa-P entre o raio de base e a reta geratriz, isso dá um ângulo de incidência, tá? Mais uma definição dela. Agora, quais são as propriedades dessa envolvente, tá? Por que ela corta sempre a normal comum a normal comum sempre corta a linha no mesmo ponto, tá? Por quê? Ó, ela tem algumas propriedades. Qualquer geratriz, que é isso aqui, ó, sempre é tangente ao círculo de base, ou seja, perpendicular ao raio de base aqui, ó. Está sempre tangenciando o círculo de base e perpendicular ao raio. Sempre isso vai acontecer. O segmento de reta geratriz, olhem que legal isso aqui também, ó. Né? O segmento da geratriz, então, ó, este elemento aqui, ó, essa geratriz, esse comprimento dela aqui, ó, isso aqui é um comprimento. Esse comprimento, que eu chamo de CP, como isso aqui é uma corda que se desenrolou de um círculo, o comprimento é o mesmo que esse, ó. É o mesmo comprimento que essa parte da circunferência aqui, ó. Então, esse comprimento aqui, CP, ele é igual à soma do arco CB, um arco, mais o arco BA. Então, o comprimento dos dois é igual. Tá aqui, então, o arco ABC, ó, é igual ao segmento CP. Tá? Um detalhe, a envolvente de círculo, ela é uma envolvente formada por diversos círculos que vão aumentando de raio. A cada novo momento, aqui, ó, nesse ponto P agora, aqui, o raio é esse aqui, ó. É a reta geratriz. Daí é o seguinte, ó. Na origem da envolvente, o raio da envolvente é nulo. Na origem, o raio da envolvente é zero.
depois ele vai ficar 1, 0,1, 0,2, 0,3, e à medida que eu vou desenrolando a corda, ele vai aumentando. Então, um detalhe aqui, ó, raio 0. Então, isso é um ponto, né? Ali é um ponto. Então, o que acontece? Quando eu tiver contato com... Imagina que eu tenho duas superfícies em contato. À medida que eu vou tendendo ao raio tender a 0, o contato já é um ponto. Se torna um ponto. E aí, gente, se eu tiver contato de duas envolventes na raiz da envolvente, as forças, a pressão de contato entre as duas superfícies vai para o infinito. Pressão é força sobre a área. Se a minha área tender a um valor 0, muito pequeno, um ponto, a pressão vai para o infinito. Então, Marcos, para limitar o tamanho externo da engrenagem, a gente não pode ter o contato de duas envolventes na raiz da envolvente. E aí que começa a surgir a segunda forma, né? Surge o truncamento do diâmetro externo dela. Eu não posso ter contato na raiz do dente, da raiz da envolvente. Porque se eu encostar com o dente da outra engrenagem ali, se eles transmitirem força ali, o raio é 0 e a força de contato, a pressão de contato vai para o infinito. E aí eu tenho um desgaste muito grande nessa região onde ocorrer esse contato aqui, ó, na raiz do dente. Então, esse é o fator limitante, então, um dos fatores limitantes para truncar a engrenagem em algum ponto, tá? Então, ocorre esse truncamento aí, tá? E aí, então, são as propriedades do perfil envolvental. A partir dessas propriedades, nós poderíamos, por exemplo, para cada ponto desses aqui, ó, traçar uma envolvente. Imagine que vocês queiram traçar uma envolvente de círculos, tá? Vocês não vão desenrolar uma corda, pegar um lápis, colocar na ponta, desenrolar a corda e olhar as trajetórias. A gente precisa agora ter as coordenadas desse perfil para poder gerar o perfil. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular quais são as coordenadas, então, ó, pego o raio de base, traço um eixo Y, está aqui o eixo Y, traço um eixo X, passando pelo início da envolvente, que é o ponto A, tá? E pela origem aqui. Então, esse ponto aqui é o início da envolvente. E eu quero saber as coordenadas desses pontos, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber nesse instante qual que é a coordenada Y e qual é a coordenada X, que vai aparecer aí, ó, isso é a coordenada Y, então essa aqui é a Y, ó, essa aqui é a Y, tá? E aqui, então, eu tenho a X, ó, toda essa aqui, essa distância aqui, corresponde à coordenada X. Então, quais são as coordenadas X e Y desse ponto P? Para isso, eu tenho que avaliar esse ângulo, que é o ângulo gama P, que é a soma do beta P mais alfa P. O gama P aqui, ó, é o alfa P mais o beta P. É esse ângulo total aqui, ó. Então, se eu fizer esse ângulo gama P variar de 0 até um valor lá de 20 graus, não necessariamente 20 graus, né, que é o ângulo de pressão, e for usando o raio de base da engrenagem, eu tenho como calcular as coordenadas destes pontos x, y. Tá? Então, quando é que eu vou precisar fazer isso? Quando eu quero traçar um desenho, por exemplo, de uma engrenagem, né? Hoje já o AutoCAD, o SolidWorks faz tudo isso pronto, né? Apesar de que ele não gera exatamente o perfil ali naquele momento no desenho, né? Mas ele, se eu quisesse traçar exatamente o perfil de uma engrenagem, eu faria por isso. E toda essa análise de coordenadas x e y, ela é baseada nesses triângulos. Vejam que quando eu traço
tudo isso aqui, ó, surge uma série de triângulos, ó. Aqui eu tenho uma linha reta, surge um triângulo aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. A partir dessa... Uma vez eu fazia a dedução disso, agora não vou fazer mais. Surge aqui um triângulo retângulo, né? Aqui surge outro triângulo retângulo, ó. Quando eu vou somando as componentes de cada um desses triângulos retângulos aqui, ó, eu consigo encontrar o valor de x e y, tá? Que são exatamente esses aqui, então. Tá? Uma vez eu até apresentava essa dedução, hoje nem vou mais apresentar. Pode falar. Professor, o professor falou que o programa CAD gera esse perfil ali, mas eu tenho um amigo meu que trabalhava na Visre, ali no setor de projeto, eles não ocupam o perfil que os programas geram, eles fazem esse traçado em AutoCAD mesmo. Viu? O perfil... Né? Não, tem um momento que ele gera o perfil, tá? Mas o SolidWorks, no desenho tradicional que você faz, ele não gera o perfil, ele gera só uma engrenagem ali, né? Um desenho, tá? Agora, se você for fazer uma simulação com ele, aí, quando você simula, tu sabe mais do que eu mexer no SolidWorks, né? Ele, em algum momento, ele gera o perfil que tu precisa. Tá? O que eles pegavam esse perfil que o Solid gerava, com ele, viu? No AutoCAD fazendo esse traçado e comparava com ele. Aquele programa do Visor está baseado em cima dessas fórmulas aqui, ó. Isso, eles usavam isso aí, eles não... Agora quem está trabalhando lá é o... Como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele. Ele é aquele de Joaçaba, né? Não, agora não tem mais a Visor, né? Esqueci. Mas quando eu trabalhava lá, antigamente, o último aluno que trabalhou lá, o programa que ele usava para fazer isso era baseado em cima dessas fórmulas aqui, ó, tá? Então, tudo que eles faziam lá era gerado, nada de AutoCAD. Até acho que eles colocavam no AutoCAD e faziam até aquilo lá. Mas tudo é gerado com fórmulas, tá? Nada era usado o desenho do AutoCAD, tá? Lá atrás, isso lá em 1900 quando eu comecei a dar aula, 1996, tá? Eu ajudei lá a fazer aquele programa, tá? Nós fizemos, eu tenho esse programa aqui, ó, eu fiz no Excel, para gerar as coordenadas do ponto, eu fiz no Excel, para nós testar aquele programa lá, tá? E depois eles introduziram no Visual Basic, lá no tempo do... O engenheiro que trabalhava lá era o argentino, o seu Miguel, né? Ele era meu vizinho de casa, né? Nós trocamos muita informação, tá? E ele tinha um programa no Visual Basic que ele fazia, tá? Todos os programas das engrenagens ele gerava no Visual Basic, tá? E ele usava, então, essas equações para fazer aquilo lá, tá? Não tem jeito, quem trabalha com engrenagem precisa entrar a fundo nessas questões de perfil, tá? Senão não tem jeito, tá? E hoje, pessoal, eu estava... na última vez que eu fui, já faz uns 4 anos atrás, que eu fui na feira de eletrônica, né, da engenharia elétrica, eu fui lá para comprar algumas coisas e conversei com um fabricante de máquinas ferramentas, que são... Agora, são centros de usinagem, né? Centros de usinagem que fazem engrenagens, né? Então, para eles usinarem os dentes das engrenagens, o centro de usinagem, ele precisa das coordenadas para fazer o dente. Então, eu conversei com o rapaz lá, que era um senhor lá que estava vendendo o comando numérico lá na feira da engenharia elétrica, né? E daí eu pedi para ele como é que eles faziam aquilo, se não tinha problemas de erro de fabricação, né? Porque atualmente tudo até uns anos atrás, tudo era feito por máquina-ferramenta robusta, né? Máquinas antigas, né? Com fresas caracol. E aí ele me falou que a máquina deles, ela fazia a usinagem usando uma fresa de topo, né? Tá? E aí a fresa de topo, ela é uma ferramenta que vai usinar, então, o perfil. Ela vai usinar o perfil. É uma ferramenta que vai girar a fresa e cortar o perfil do dente, formando, então, o dente da engrenagem, né?
E então, para fazer essa programação CNC, eles precisam saber quais são as coordenadas de cada um dos pontos da envolvente para poder programar lá na máquina, programar o percurso que a ferramenta vai executar para fazer a usinagem do dente. Tá? Então, essa matemática ficou mais necessária ainda agora, porque as engrenagens são quase que exclusivamente fresadas em centros de usinagem. Tá? E aí, então, saber a posição do perfil é importante para poder, então, usinar a engrenagem. Tá? Nas máquinas mais antigas, a própria máquina, já vou chegar lá agora, tá? A própria máquina gera o perfil evolvental quando ela utiliza uma fresa cremalheira, né? Uma fresa cremalheira. Então, como não usa mais a fresa cremalheira, agora usa uma ferramenta, uma fresa de topo, tá? Agora precisa saber exatamente as coordenadas para poder dar a trajetória da máquina, tá? Não, cada vez assim, modifica as tecnologias e a matemática volta a ser usada de novo, tá? Então, são as características, então, pessoal, do perfil evolvental. Todos esses vídeos que eu estou colocando aqui, pessoal, eu não vou conseguir passar eles mais para vocês aqui, tá? E eles estão, então, disponíveis no Google Sala de Aula. Quando vocês olharem esse capítulo sobre engrenagens cilíndricas, lá tem a sequência de vídeos que eu gostaria que vocês olhassem esses vídeos. Está aqui, então, a Lei Geral do Engrenamento, que eu já falei sobre ela, então, não vou falar mais, tá? O ponto K, então, é o ponto que faz surgir o primitivo da engrenagem 1, faz surgir o raio primitivo da engrenagem 2. Surge a relação de transmissão entre R1 e R2, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, essa é a Lei Geral do Engrenamento. Aqui, ó, dá para ver num GIF Animator os pontos de contato de um dente, né, em relação ao outro. Este aqui de baixo é a engrenagem motora. Ela está girando com uma certa velocidade. Vejam que agora o perfil do dente é envolvental. Observem que na prática, tá, o dente ele é truncado e a gente não usa toda a envolvente para transmitir movimento. A gente usa um segmento, ó. A partir mais ou menos desse ponto aqui, ó, aqui embaixo. A partir mais ou menos desse ponto até mais ou menos esse ponto aqui, ó, é o segmento da reta de ação que é usado para transmitir o movimento. Ó, de novo, tá ali, ó. Então, entre esses dois pontos aqui, ó, vocês podem ver que é por aqui que ocorre somente a transmissão do movimento. A gente acaba não ocupando toda a reta de ação para transmitir o movimento, o contato entre os dentes. Somente um trechinho. Isso aqui é a reta de ação, ó. É o segmento da reta de ação. Está aqui perpendicular ao raio de base. Aqui está o raio primitivo, tá? Da 2. Aqui o raio primitivo da 1 eu coloquei ali, né? E os raios de base, ó. Raio de base, raio de base. Tá? Então, observem que para transmitir o movimento, pessoal, as engrenagens ocupam só um trechinho da reta de ação. Não ocupam todo o trechinho. Somente uma partezinha. Ó. Essa parte daqui, ó, ela não usa. E essa parte aqui de cima também não usa. Por quê? Porque ali, ó, novamente, ó, eu ampliei um pouquinho, é uma outra. Ó. O trechinho que é usado, só botar os pontos aqui no que é usado o trechinho. Tem que ser vermelho, tem que ser preto aqui. Ó, o trechinho começa aqui, aqui, e vai até aqui assim, mais ou menos, acho que até aqui, ó. Então, este é o trecho que é usado da reta de ação para transmitir movimento. É só um pedacinho desse trecho usado. Só esse pedacinho. O outro pedacinho da reta de ação, que é perpendicular ao raio de base aqui e perpendicular ao raio de base aqui em
cima. Esse trechinho que eu vou colocar em verde aqui, ó, não é ocupado. Esse trechinho aqui da reta de ação não ocupa e nem esse aqui, ó. E nem esse trechinho aqui em cima. Então, essas duas partes, esses dois trechinhos da reta de ação, verdes não são ocupados da engrenagem. Por quê? Porque aí eu tenho que limitar o dente da engrenagem. Tá? Nós chegamos, então, na situação que nós temos que limitar o diâmetro externo da engrenagem. Por isso a gente não usa aquilo lá. Tá? E o limite, eu já volto aqui de novo, né? E o limite desse tamanho de dente, ele é dado por isso aqui, ó. Deixa eu só focar mais um aspecto aqui, que é o segundo slide aqui. Tá? Só vou falar rapidinho aqui, ó. A gente não pode ter o contato dos dentes nas regiões próximas ao início da envolvente, aqui no caso da vermelha, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A gente não pode ter contato entre as envolventes na região, deixa eu botar o azul, na região da raiz da envolvente. Porque se eu tiver contato entre as envolventes na raiz da envolvente, o raio é nulo ou esse trecho o raio é pequeno. E se o raio é pequeno, quando eu coloco a força em jogo, a pressão de contato vai para o infinito. E se eu trabalhasse com contato nessa região inicial aqui, ó, a minha pressão seria muito grande e iria ter um desgaste muito grande na engrenagem. A mesma coisa no final. Eu não posso encostar a envolvente azul com o início da envolvente vermelha, porque a pressão de contato seria grande nessa região. Tá? E aí, então, vem o seguinte. A gente, então, trunca as envolventes. Então, ó, esse trechinho aqui da envolvente, não vou utilizar, para não ter o contato na raiz do dente da vermelha, na raiz da envolvente da vermelha. E esse trechinho aqui eu trunco para não ter o contato com a raiz da envolvente azul. E aí, então, esse truncamento me gera, então, os raios externos. Então, eu limito o engrenamento entre essas duas regiões aqui da reta de ação. Somente essa região aqui, ó. E aí, então, se eu limito dentro dessa região o meu contato das duas envolventes, para não pegar um raio pequeno delas, eu defino, então, o diâmetro externo da engrenagem. Então, essa linha vermelha pontilhada aqui, ó, ela trunca, então, ela vem até aqui e trunca, e forma o dente da engrenagem vermelha. Forma o adendo, então, da engrenagem vermelha. Forma o dente da engrenagem vermelha. Ela truncou. Formou, então, agora, apareceu, então, aqui, Marcos, o raio externo da engrenagem. O raio de adendo, raio externo. Tá? E a azul também. Se eu trunquei a engrenagem azul até um certo ponto aqui, ó, para não ter o contato com a raiz da engrenagem da envolvente vermelha, eu formei o dente da engrenagem, o raio externo da engrenagem azul. Então, isso aqui vai ser o raio, externo, né, RA, da engrenagem 2, e o outro vai ser o raio externo da engrenagem 1. Apareceu, então, os dois raios externos que formam a engrenagem. Tudo isso é normalizado pelo módulo da engrenagem, tá? Não podemos esquecer disso. Tudo é normalizado pelo módulo da engrenagem, tá? Mas é a partir daí que surge o diâmetro externo. O diâmetro externo, então, surge pela necessidade de truncar a envolvente em algum momento para que o contato dela não se dê na raiz da outra e aumente a pressão de contato. Fechou? Então, ó, gerou o dente da vermelha aqui, então, ó, mais ou menos esse aqui seria o dente da engrenagem vermelha, ó, tá? Então, se eu olhar tudo isso aqui, representa o dente da engrenagem vermelha,
tá, um dente da vermelha, e tá, a azul seria esse aqui, ó. Então, ó, eu trunquei, gerei uma nova envolvente do outro, e aqui estaria o dente da engrenagem azul. Formou, então, os dentes, né, truncados pelo diâmetro externo das engrenagens. Os dois dentes acoplados um ao outro, transmitindo o movimento. E esse movimento, então, por esse truncamento, faz com que a transmissão do movimento se dê somente sobre esse segmento aqui, ó, da reta de ação. Ó. Então, a partezinha da reta de ação que vai ser ocupada para transmitir o movimento, o contato entre os dentes vai se dar somente nesse trechinho aqui da reta de ação. Que daí vem as figuras, ó, podem ver, ó. Inicia um ponto de contato aqui, mais ou menos aqui, ó. Isso. E esse ponto de contato vem até aqui, ó, onde um dente larga o outro. Né? Mais ou menos aqui, então, ó, vamos de novo. Mais ou menos aqui começa o contato e termina mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui, no ponto 1, ocorre o início de engrenamento de uma engrenagem com relação à outra, ou de uma envolvente em relação à outra, e no ponto 2, termina o engrenamento. Quando termina um engrenamento, começa do outro dente que vem na sequência, e assim sucessivamente. Né? Então, os contatos se dão sobre esse trechinho aqui da reta de ação. 1 e 2. Por quê? Para não ter o contato lá na raiz das envolventes antes do ponto 1 e depois do ponto 2. Tá? Então, o dente é truncado por causa disso. Então, daí surge o raio, então, deixa eu ver se na sequência, surge o raio de cabeça. Tá? Gente, nas engrenagens, por incrível que pareça, pela norma NBR, a gente não chama de raio externo, é raio de cabeça. O nome certo é raio de cabeça ou raio de adendo. O A que vem aqui, então, ó, é de adendo. Cabeça. Adendo. Adendo. Tá? Pela terminologia da NBR 664, ele chama-se raio de cabeça. Tá? Mas a gente fala raio externo, né? Mas o termo correto seria raio de cabeça. Tá? Vai ter o raio de cabeça, o raio primitivo, o raio de base e o raio de pé do dente. Tá? Então, o raio de cabeça é a cabeça do dente, lá em cima. É aquela parte superior ali. Vai ter depois o raio de pé do dente, né? Cabeça e pé. Tá? E o raio primitivo. Fechou? Bom, aí então, nos dá então condições de entender um pouco mais sobre o perfil evolvental. Deixa eu manter aqui um pouquinho e vou voltar para o slide anterior de novo. Tá? Aí agora eu finalizo então o slide anterior da aula anterior. Então esse aqui é o primeiro capítulo aí. Tá? Então, só para finalizar então aqui ele, tá? Sabemos então que o raio de base é o raio gerador, nessas duas figurinhas aqui, ó. Esse aqui é o raio de base da engrenagem 1, esse aqui é o raio de base da engrenagem 2, e aqui está a reta de ação. Reta de ação. Então, o ângulo de pressão é o alfa. Aqui o ângulo alfa, ângulo de pressão. Bom, o que acontece? As engrenagens também têm uma situação que é assim. Quando eu projeto as engrenagens para um certo módulo, e a partir do módulo e do Z1, eu calculo um diâmetro primitivo, ou um raio primitivo, né? Pego o módulo e o raio Z2, e calculo o diâmetro D2 ou o raio R2. Então, tem algumas formas que vocês viram que permitem calcular esses raios aqui, tá? Então, vocês sabem que a distância entre centros das duas engrenagens é essa aqui, ó. Vamos colocar aqui azul escuro. Isso aqui é a distância entre centros das duas engrenagens. É o A. E a distância entre centros
ela é igual ao raio primitivo da 1 mais o raio primitivo da 2. Se vocês olharem aqueles exercícios da aula passada que eu passei prontos para vocês, vocês viram que tem essa fórmula aqui, tá? Então, raio R1 mais R2 é a distância. Vocês viram também que o diâmetro primitivo, ele é igual ao módulo vezes Z. Então, se eu pegar o diâmetro primitivo da engrenagem 1, ele é o módulo vezes Z1, e da engrenagem 2 é o módulo vezes Z2. Se eu pegar o raio 1 e raio 2, eu tenho que dividir o diâmetro por 2, né? Divido isso por 2, divido por 2, tudo por 2, eu tenho o raio, então. Então, a distância entre centros, ela é igual ao módulo da engrenagem Z1 vezes Z1 sobre 2, mais o módulo da engrenagem vezes Z2 sobre 2. Se eu colocar o módulo, que eu já vou falar dele na sequência, em evidência, a distância entre centros das duas engrenagens é Z1 mais Z2 sobre 2. Essa fórmula aqui é a fórmula que vocês vão encontrar em todos os livros, em todos os formulários de engrenagens cilíndricas. A igual ao módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Ok? Bom, se nós projetarmos uma engrenagem para trabalhar numa certa distância entre centros, que eu vou chamar essa fórmula aqui, nós vamos chamar de distância entre centros de projeto. Distância entre centros de projeto. Então, sempre que eu usar o formulário e usar essa fórmula aqui, você tem que lembrar que nós estamos usando a distância entre centros de projeto, tá? É o A, que eu chamo aqui de somente A. A. Deixa eu só abrir deixa eu criar um slide aqui em branco. Essa distância entre centros de projeto, ela prevê que quando eu vou fazer a engrenagem, vou colocar as duas engrenagens em funcionamento, vou montar duas engrenagens, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter os dois dentes de uma engrenagem motor ou movida, e aqui o desenho não vai ficar muito proporcional, tá? E aqui eu vou ter o dente da engrenagem motora. Ficou desproporcional o desenho, tá? Mas assim, quando as duas engrenagens operarem, quer dizer, trabalharem na distância entre centros de projeto, se eu colocar essas duas engrenagens, fizer a furação da engrenagem 1 e a furação da engrenagem 2 e montar elas, tá? Os eixos, né? E colocar esses eixos trabalhando na distância entre centros A, que é o módulo, vezes Z1 mais Z2 sobre 2. O que vai acontecer? As duas engrenagens, quando eu montar elas vão ter folga zero entre os dentes. Então, sobre o diâmetro primitivo, eu vou ter aqui uma engrenagem se acoplando perfeitamente ao espaço da outra. Então, aqui eu tenho o dente da azul entrando bem certinho no dente da vermelha, no vão da vermelha, né? Eu tenho o dente, nós temos o dente da vermelha e o vão da vermelha, né? Onde não tem material, tá? Então, quando eu fizer as duas engrenagens serem montadas nessa distância entre centros aqui, ó, quando eu encaixar as duas, se forem perfeitamente fabricadas, né, folga entre os dentes nula. Então, aqui eu tenho folga zero. As duas estão certinhas uma com a outra. E sempre durante o movimento, não tem folga entre os dentes, folga zero.
E aí, essa distância entre centros, ela foi gerada a partir, né, vamos colocar aqui, a linha entre centros, existe uma normal comum, né, e ela devia passar pelo... Peraí, a normal comum tem que passar lá pela... Tá? Tentar passar aqui, né, ela deveria estar passando por aqui, forçando aqui, passando por aqui a normal comum, e a linha perpendicular entre centros, alfa, por exemplo, 20 graus. Eu fiz o projeto para alfa 20 graus. E quando eu faço o projeto de dentes, a distância entre centros para alfa 20 graus, coloco as duas para operar nessa distância entre centros, ou a folga entre os dentes é nula. Tá? Agora vem o seguinte, ó. Agora vem o seguinte. Imagine que eu pegar as duas engrenagens que estão trabalhando com folga zero aqui entre as duas e fizer com que as duas se afastem um pouquinho uma da outra. Eu faço com que a distância entre centros dos eixos seja tal que elas não operam mais na distância entre centros A. Elas vão operar agora numa distância entre centros de trabalho, que eu vou chamar de AW. O AW vem do inglês, é a nomenclatura que a norma usa, ela vem do work, distância de trabalho. Tá? Distância de trabalho. Então, imagine que para operar nessa distância de trabalho, eu usinei as duas engrenagens, que a princípio, a distância de projeto era essa aqui, tá? Usinei as engrenagens, só que eu coloquei as duas engrenagens em dois eixos que trabalham na distância, que estão na distância de trabalho AW. Então, quando eu faço isso, eu afasto uma engrenagem da outra, tá? Em primeiro lugar, eu afasto. E aí vai surgir uma folga nos dentes, tá? Vai surgir uma folga. E o que vai acontecer? Ó, então, essa engrenagem aqui, e afastando ela um pouquinho, então até essa nova posição aqui, ó, o que vai aparecer é que vai aparecer um novo, a reta de ação agora vai mudar de inclinação, e vai aparecer uma nova reta de ação de acordo com uma nova inclinação, alfa W, alfa de projeto. E a distância entre centros, alfa de trabalho, ou alfa W de trabalho. E vai aparecer, digamos assim, um novo raio, que é o raio de primitivo de trabalho da 1 e da 2. R1W e R2W. E um alfa W. Ok? Então, isso vai se alterar. Só que a proporção que os dois vão se alterar, R1W e R2W, vão se alterar, é a mesma. Então, isso não vai alterar a relação de transmissão. Se eu afastar uma engrenagem da outra, vai criar uma folga entre os dentes e a relação de transmissão continua sendo o I igual a R2 sobre R1. Agora, só que o I vai ser R2 sobre R1, W, né? Só que como eles aumentaram proporcionalmente, a relação de transmissão se altera com relação à anterior. Então, é uma das propriedades das engrenagens. Eu posso afastar uma em relação à outra que não vai mudar a relação de transmissão, continua igual. Tá? Então, eu posso fazer as engrenagens operarem numa distância entre centros de trabalho diferente da de projeto, sem que ocorra a variação de distância entre centros, sem que ocorra a variação da relação de transmissão. É também outra propriedade das engrenagens, tá? Que usam, então, o perfil evolvental. Com isso, pessoal, eu dei para vocês, então, uma explicação, né, daquilo que é o perfil evolvental. A gente, como engenheiro, o símbolo, eu sempre falo, o símbolo da engenharia nosso é a engrenagem. Da engenharia mecânica, o símbolo da engenharia é a engrenagem, tá? E se a gente não
souber da onde surge a engrenagem, né, que engenheiros nós vamos ser, né? Mas não é só por isso. Para saber otimizar o dente de uma engrenagem, é preciso saber esse conhecimento inicial, tá? Para poder entender o que é uma engrenagem. Então, se alguém perguntar para você, o que é a reta de ação? A reta de ação é a superfície normal aos dentes dos perfis, né? É perpendicular aos perfis envolvental. De onde é que surge o raio primitivo? Da intersecção dela com a linha entre centros. Por que uma gera num sentido e outra na outra? Porque tem uma lei, né? A lei do engrenamento, a lei dos mecanismos, tá? E como é que você tem a altura do dente? A altura do dente existe para limitar o contato das envolventes com um raio de envolvente pequeno, para não ter uma pressão grande e não destruir o dente durante o engrenamento, tá? E o ângulo de pressão? Ele é a inclinação da reta de ação com a normal comum, a linha entre centros. E aí vai, tá? Então, a gente, como engenheiro, tem que conhecer um pouco dessas características aí, tá? Não pensem que quando eu fiz engenharia mecânica, eu entendi tudo isso, tá? Levou um tempo para entender tudo isso também, para identificar tudo isso, né? É muito ângulo, é muita regrinha de triângulos aí, né? As relações se baseiam sempre em cima disso. Alguém está falando? No slide anterior ali, da onde que o senhor colocou a W ali, me diga uma coisa, tem algum limite dessa folga de trabalho, assim, desse afastamento? Tem limite. Você pode... Eu digo assim, em relação o limite existe, sim. Eu digo assim, a ele causar um maior desgaste ou menor desgaste. Não, quanto a isso, não, né? Porque, na verdade, a envolvente é uma só ao longo de todo o perfil do dente. O único limite que existe, tá, para ter o contato entre os dois pontos é aquele da figurinha aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Pelo seguinte, ó. Quando um dente entra em contato com o outro aqui, ó, ele vai o contato vai progredindo para frente e vai desengrenar aqui em cima. Só que quando esse dente desengrena, tem que estar entrando o próximo dente que vem na sequência para engrenar com o outro. Então, se você afastar muito um diâmetro, uma distância entre o outro, pode ser que perca o contato do dente seguinte. E aí não tem mais engrenamento. Uma fica girando, mas não tem mais contato com o dente da de cima. E aí, então, uma gira sozinha e a outra não tem intenção de contato. O único limite é esse. E para a gente definir esse limite, é o grau de recobrimento da engrenagem. Recobrimento. Na verdade, o termo é grau de recobrimento. O grau de recobrimento é uma variável que permite nos dizer até qual limite eu posso afastar um dente do outro. Tá? Mas não, a pressão não muda. Tá? Lá no contato entre os dentes não vai alterar a pressão por estar saindo do dente no outro. Porque a pressão, por mais que a gente esteja analisando, tá? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Destacar, deixa eu tirar isso aqui fora. Tá? Por mais que a gente esteja trabalhando, né? Vejam que a pressão, sempre existe uma linha pequena, uma área pequena de contato entre os dentes da motor e da movida. E essa área de contato pequena é tanto igual nessa posição de contato como numa posição sequente de contato. Tá? Não muda muito isso. Tá? Só muda o fato de pegar uma região próxima aqui da raiz do dente, e aí sim, né, se eu trabalhasse com a envolvente, né, se eu trabalhasse na raiz da envolvente aqui em cima, ó, eu teria, então, um contato grande, uma pressão de contato grande entre os dentes, tá? É só por isso, tá? Mas essa variável que permite definir limite de distância entre centros, acho que é aqui. É esse aqui. Então, aqui tem o limite
então, do dentário externo, no limite do dentário externo, e aqui, então, aparece, então, as propriedades do material, das engrenagens, tá? Então, vejam as variáveis, tá? Nós temos o movimento da engrenagem num sentido e no outro, então tem que existir um conjunto, então, de envolventes. Eu tenho que ter o dente com uma envolvente num lado e o dente, né, formar o dente, então, com a envolvente no outro lado. Vocês viram, então, que surgiu o raio de cabeça, que é o DA, raio de cabeça. Existe o raio primitivo, que é o D. Existe o diâmetro de fundo ou de pé do dente, que é o DF. O DF não é de fundo, tá? Ele vem do inglês do de foot. De foot, acho que é pé, né? Foot, de foot, né? De foot, de pé, do diâmetro de pé e o diâmetro de base. Ó, esse aqui, então, é o diâmetro, é o diâmetro de base, tá? Então, surge esses elementos aqui, ó, tá? E aí, com o truncamento do raio externo, surge, então, a altura da cabeça do dente, que é o H, e surge a altura a altura do dente, que é o H é a altura do dente, a altura total do dente, e surge a altura da cabeça do dente e a altura do pé do dente. Tudo isso relacionado com o diâmetro primitivo. Esse diâmetro primitivo, certo? O diâmetro primitivo, D, é o módulo vezes Z, ou o raio, então, é módulo vezes Z sobre 2. Certo? No sistema de engrenagens que a gente usa no Brasil, tá? A gente usa o sistema normalizado pelo módulo, tá? Já explico o módulo, tá? Essa altura da cabeça do dente, tá? Veja que a cabeça do dente é um pouquinho mais curta do que o pé do dente, tá? A altura da cabeça do dente, tá? Ela é igual a 1 vezes o módulo da engrenagem. E a altura do pé do dente é 1,25 vezes o módulo. Tá? Então, no sistema nacional, no sistema que a gente está usando de engrenagem, a gente usa esses valores para a altura da cabeça, o adendo ou o dedendo, que é o pé do dente. Tá? A altura da cabeça e do pé do dente. Dedendo, adendo. Tá? E se a altura total do dente, então, ó, é a soma do HA mais HF, ó, o H, a altura total do dente, que é o H, ele é igual à altura da cabeça do dente mais a altura do pé do dente. O H, então, é igual a 1 vezes o módulo mais 1,25 vezes o módulo, que dá uma altura total do dente, então, de 2,25. Tem que apagar. 2,25. Deixa eu ver aqui de novo. 2,25, vou colocar aqui para 2,25 vezes o módulo da engrenagem. Tá? Então, essa aqui vai ser a altura total do dente. Fechou? Então, ó, surge a altura da cabeça do dente, normalizado, o pé do dente e a altura total do dente. O que vai ser o diâmetro externo? O diâmetro primitivo? Deixa eu apagar um pouquinho tudo isso aí agora. Aqui. O diâmetro primitivo, ó, é esse aqui. Ó. Vamos colocar em termos de raio. Aqui eu tenho o centro da engrenagem. Este aqui, então, é o raio primitivo. Raio primitivo. O que é o raio externo? Então, aqui, ó, vamos colocar em termos de raio. O que é o raio externo? Vou apagar aqui, que está feio. Então, vamos colocar em termos de raio. Na verdade, o C está mais para baixo aqui.
para poder fechar aqui, aqui, mais ou menos o centro estaria aqui embaixo. Não está fácil. Aqui, aqui. Aqui está o centro, então. Centro, esse aqui é o raio de cabeça e esse aqui é o raio primitivo. O que é o raio de cabeça? O raio de cabeça é o raio primitivo, ó. O raio de cabeça é esse aqui, ó. O raio de cabeça é o raio primitivo mais a altura da cabeça do dente, mais HA. O raio de cabeça, então, é o raio primitivo mais uma vez o módulo. Fechou? Então, esse é o raio primitivo, em termos de raio. Se fosse diâmetro de cabeça, é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Tá? Como o raio primitivo é módulo vezes Z sobre 2, mais 1M, fica aqui o raio externo é módulo, que multiplica Z sobre 2, mais 1. Tá? Ou o diâmetro vai ser ou relacionado com o diâmetro. Tá? O raio de fundo do dente é o DF. Então, o raio RF vai ser o raio primitivo menos a altura do pé do dente, o HF. Tá? O RF é igual, então, ao raio menos 1,25 vezes o módulo. Surge, então, os raios primitivos da engrenagem, que estão no formulário de engrenagens que vocês utilizaram na aula passada. Só para finalizar aqui, a cabeça do dente é uma vez o módulo. E o pé do dente, 1,25 vezes o módulo. Por que é essa diferença aqui de 25? 0,25. Por que essa diferença? Para não ficar raspando a parte de cima da cabeça no fundo. Ali, na verdade, tem essa... deixa eu só abrir aqui um resuminho que fiz ali para aquele exercício que eu tinha pedido ter uma consideração. Aqui tá. Tem uma consideração, esse ponto 25 seria da ISO. Se fosse pegar pela BNT e DIN, seria ponto 16.6. Se fosse pegar pela ASA americana, ali seria ainda ponto 157. Isso. É bem isso que você colocou aí. Tá? Então, tudo isso, existe essa folga. Se vocês pegarem o SolidWorks, eu acho que ele trabalha com 0,16 de folga, tá? Que é a norma que falou, né? A ISO. Tá? E o padrão que a gente geralmente usa é 0,25. Mas para que existe isso? É justamente para garantir uma folga entre a transmissão dos dentes. Deixa eu tentar fazer aqui o dente, né? Aqui está o dente de uma engrenagem, certo? E aqui vai estar o dente da outra engrenagem, vamos fazer azul, tá? Então, vai estar aqui assim, aqui e aqui. Então, para que haja uma folga entre a cabeça de um dente e o pé do outro dente, da outra engrenagem, tá? Porque existe a pontinha do dente, durante o movimento, ela vai se movimentar para baixo e ela pode tocar o fundo do outro dente. Então, aqui existe uma folguinha de 0,25 vezes o módulo. Essa folguinha aqui, então, de 0,25 vezes o módulo, é o espaço suficiente para poder a pontinha do dente manobrar no interior do vão do outro dente e não ter o contato entre as duas partes. E a gente usa geralmente 0,25
Muito embora existam normas que apontam aqui para 1,16, tá? A ABNT e a ISO é 1.16, a DIN, né? E tem normas que tratam de 0,25. Se vocês abrirem as engrenagens que o SolidWorks desenvolve, ele desenvolve engrenagens com a folga de 1.16 e não 0,25. Desculpe, 0,16 ao invés de 0,25. Tá? Então, observem isso. De acordo com a norma que vocês estão projetando, essa folga no dente vai aumentar ou diminuir. Tá? O agravante, talvez, de tudo isso esteja quando nós fizermos engrenagens corrigidas ou com deslocamento de perfil. Aí, muitas vezes, essa folga grande, ela é uma vantagem para que não ocorra o contato do dente de uma no fundo do vão da outra. Tá? Então, esse é o objetivo. Tá? Ok? Tudo, então, foi normalizado pelo módulo. Tudo que eu falei para vocês, onde que surgiu, tá? Alguém pensou em normalizar as engrenagens a partir do módulo. Então, esse é o elemento que normaliza tudo. E essa normalização foi baseada em cima do quê? O cara resolveu pegar o diâmetro primitivo de uma engrenagem e dividir por Z. E normalizar, então, essa variável aqui, ou o passo sobre π. Tá? O passo da engrenagem, né, sobre o π. Passo da engrenagem é isso aqui, ó. A distância entre esse ponto sobre o círculo primitivo. Esse arco que está aqui, ó, esse arco entre um dente e o início do outro dente, a espessura mais o vão, isso aqui é o passo da engrenagem. Na verdade, o passo é um arco, tá? É uma distância que está sobre um arco, certo? Então, o pessoal normalizou as engrenagens por isto, tá? Por essas relações aqui. E aí, então, surgiu os módulos padronizados, tá? Então, por exemplo, a gente não usa módulo padronizado, qualquer módulo. Nós não vamos usar um módulo de 1,28 para produzir uma engrenagem. Até podemos, tá? Mas eu tenho que ter uma ferramenta que tenha esse módulo especificamente. Então, vai ficar caro produzir essa engrenagem. A gente usa, então, módulos padronizados, tá? E a NBR 8088 padroniza alguns tipos de módulo por classe. Então, ela vou antes aqui colocar aqui, ó. A DIN padroniza os módulos por isso aqui, ó. Pela DIN não, né? Pela norma DIN, tá? O módulo, existem módulos de 0,3 milímetros até 1 milímetro. Esses módulos de 0,3 até 1 variam de 0,1 em 0,1, ou seja, existe o módulo 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e assim por diante, até o 1,0. De 1 até 4, esses módulos ocorrem de 0,25 em 0,25, ou seja, existe o módulo 1,00, existe o módulo 1,25 padronizado, existe o 1,50, o 1,75, o 2 e assim por diante, de 0,25 em 0,25. De 4 em diante até 7 é de 0,5 a 0,5, ou seja, existe o módulo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, né, 6,5 e o 7. Então, os módulos são normalizados e a gente encontra ferramentas de corte com esses módulos normalizados, tá? Ok? Vejam, até a gente na mecânica do nosso dia a dia vai trabalhar até mais ou menos um módulo 7, tá? E módulo 7 já tem um tamanho bem grande, pessoal, tá? Isso aqui, tá? São mais ou menos a proporção dos dentes, ó, tá? Se vocês olharem aqui, 1 milímetro aqui, ó,
2,25 vezes o módulo a essa altura, vocês vão ver mais ou menos a proporção do módulo 1 milímetro até o módulo 7, ó, tamanho do dente. À medida que o módulo aumenta o tamanho do dente. E geralmente a gente usa módulos maiores quando as cargas transmitidas são maiores. Ok? Tá? Então, o tamanho do módulo está relacionado com o tamanho do dente. Tá? Aquelas engrenagens de bridinho, tá? São módulo 1, módulo 0,5, né? São engrenagens bem pequenininhas. Já uma engrenagem de uma transmissão mais robusta começa a ter um módulo maior. Tá? E a NBR, ela padroniza por classes. Tá? Então, existe a NBR, ela padroniza em cima de 3 classes os módulos. Então, ela diz assim, ó, classes de 1, 2 e 3, e 1 são as preferidas, usar sempre preferencialmente os módulos disponíveis para a classe 1, depois os da classe 2, né, que já são módulos um pouco diferentes, e para a classe 3, raramente usar módulos da classe 3. Então, o que a norma prevê? Ó, se você vai fazer um projeto de uma engrenagem, utilize de acordo com a classe 1, tá? Você pode utilizar o módulo 03, o 04, 05, 06, não usa o 07, usa o 08, usa o 1, 1.25, 1.5, né? O 2, ó, não usa o 1,75, não usa. Preferencialmente, usa o 1,5 ou o 2. Usa o 2,5, não usa o 2,25, usa o 3, e assim por diante, tá? 5, 6. O 8 depois. Por quê? Tá? Se vocês fizerem projetos de engrenagens, de transmissões, que usa os da classe 1, os módulos da classe 1, quase todas as oficinas mecânicas vão ter ferramentas para produzir esses aqui, ó. Por exemplo, se eu for comprar ferramentas para o laboratório de usinagem produzir engrenagens, eu vou comprar as ferramentas para o 03, 04, 05, 06, 08, 1, 25,5, 2, 2,5, 3. Porque eu sei que as outras empresas preferencialmente vão adotar esses módulos para projetar e construir suas engrenagens. Com isso, eu vou ter um acervo de ferramentas menor. E, como consequência, o meu estoque de ferramentas ali paradas vai ser menor. Menos custo na fabricação. Tá? E aí, digamos assim, essa padronização faz com que o custo de fabricação seja menor. Vou ter menos ferramentas, menos ativos ali para estar mantendo, né? E menor vai ser o custo de fabricação das engrenagens. Depois, se o meu projeto não puder usar esses aí, eu posso então usar os intermediários. Só que os intermediários vão supor que vocês têm uma empresa. Vocês fabricaram uma engrenagem com módulo 2.25. A engrenagem, vocês venderam a máquina, o cara aqui de Joaçaba comprou a máquina. Então, ele usou a máquina, quebrou a engrenagem dele. Ele vem no meu laboratório e vai querer construir uma engrenagem aqui. Ó, infelizmente eu não tenho engrenagem para ti, tá? Tu vai ter que mandar vir de São Paulo a engrenagem, aí vai pagar mais caro a engrenagem, tá? Lá eles têm lá mais ferramentas. Então, essa normatização, ela está mais associada com isso, essa padronização de módulos, tá? Está associada com a diminuição de custos de fabricação, tá? Ok? Então, está aí o módulo, tá? Os módulos pela norma DIN, tá? E, para finalizar, então, esse aspecto teórico, tá? As engrenagens nacionais são são dimensionadas e padronizadas pelo módulo, e as engrenagens que vêm dos Estados Unidos, de outros países que usam o sistema inglês de unidades, vêm pelo diametral pitch, tá? Existe relação exata entre uma e outra? Não, né? A gente nunca vai conseguir compatibilizar a mesma coisa entre uma e outra. Sempre vai dar uma diferença, tá?
Então, quando eu vou nacionalizar uma engrenagem de geometral pitch para módulo, tá? Eu nunca vou conseguir fazer a mesma engrenagem. Sempre ela vai ser parecida, tá? Sempre parecida. O geometral pitch, pessoal, DP, ele é uma relação entre o número, ele é uma relação entre número de dentes da engrenagem e o diâmetro primitivo em polegadas dessa engrenagem. Então, eu pego a engrenagem, vamos pegar lá a engrenagem. A engrenagem americana tem um certo número de dentes. Eu vou lá e conto o número de dentes, Z. Vou lá e pego o diâmetro primitivo da engrenagem e meço o diâmetro primitivo da engrenagem em polegada. 5 polegadas, por exemplo, de diâmetro pitch. Pego o Z, então, 17 dentes, e divido por 5 polegadas, tá? 17 por 5 vai dar o diâmetro pitch da engrenagem, tá? Então, ele é medido assim. Eu pego de dentes, divido pelo diâmetro primitivo em polegadas daquela engrenagem. Tem, então, o diâmetro pitch. Diâmetro pitch se relaciona com o módulo a partir dessa relação. Módulo vezes diâmetro pitch, passo diametral, é igual a 25,4. Tá? Então, aí eu posso ter a relação entre módulo e diâmetro pitch. Tá? Então, por exemplo, uma engrenagem de módulo 1 milímetro, se eu tenho uma engrenagem de módulo 1 milímetro, qual que é o diâmetro pitch correspondente dela? Diâmetro pitch, tá? É igual a correspondente 25,4. O correspondente exato a ela, tá? Mas eu não tenho esse diâmetro pitch padronizado de 25,4. Eu posso ter talvez o 25, mas não 25,4. Então, essa relação nos leva a essa tabelinha aqui de números correspondentes entre diâmetro pitch e módulo, tá? Então, ó, sempre, quanto maior o diâmetro pitch, menor é o dente da engrenagem. É o contrário do métrico, né? Então, o diâmetro pitch 20, que está colocado aqui, é uma engrenagem pequena, com um dentinho pequeno. Já o diâmetro pitch de 1 é um dentão grande, é um módulo grande, de quase 25. Tá? Então, aqui existe uma correspondência entre os módulos em diâmetro pitch e milímetro. Usando aquela fórmula, módulo vezes diâmetro pitch igual a 25,4, se a gente fizer essa continha aqui, ó, o diâmetro pitch 20, ele corresponde ao módulo 1,270. Tem esse módulo padronizado? Ó, pela norma DIN não tem, e pela norma, né, NBR também não tem o 1,270, tá? Então, ó, eu consigo fazer uma engrenagem igualzinha. Por exemplo, aqui, ó, se eu vou fazer uma nacionalização dessa engrenagem, ou eu vou usar o módulo 1.25, ou vou usar o módulo 1,5. Talvez o mais próximo seja 1.25. Mas 1.25 não é igual a 1.27, é diferente. Então, as dimensões da engrenagem vão ser diferentes, tá? Não vão ser iguais. Se eu usar o módulo 1.25 somente para fazer o projeto dela sem corrigir a engrenagem, vai dar uma folguinha no dente. Então, o dente lá que eu vou construir com 1.25, quando eu acoplar os dentes na distância entre centros, tá? Vai aparecer uma folguinha entre os dentes. Ah, isso causa algum problema? Não, não causa nenhum. Só que, se ocorrer inversão de movimento, a cada inversão de movimento tem folga, tem uma pancada do dente em relação ao outro. E aí isso vai diminuir a vida da engrenagem. Então a gente manda fazer, às vezes, uma engrenagem, essa nacionalização, e não fica boa. Não fica boa porque não foi feita adequada. Tá? Então, vai dar problema sim. Tá? Quando você transforma o diâmetro pitch para o módulo, tem uma série de parâmetros que tem que ser analisados para poder usar o módulo 1.25.
além de usar o módulo 1.25, vou ter que fazer também uma correção ou um deslocamento de perfil para poder compatibilizar essas duas engrenagens, tá? E aí vem a engenharia por trás, que só vocês, engenheiros mecânicos, vão saber fazer isso, tá? Os técnicos não vão saber, tá? Beleza? Então, não há compatibilidade perfeita entre um módulo e outro, tá? O Gentle Pitch 10 corresponde a um módulo 2,54. Eu não tenho 2,54, eu vou conseguir o módulo 2,5 ou 3, tá? Então, qual que eu vou usar? 2,5, mas quando eu criar essa engrenagem com o módulo 2,5, tem erro tem uma diferença entre as duas engrenagens. Bom, eu acho que mais ou menos era isso que eu queria falar. E aí vem, então, o formulário de engrenagens, que vocês já devem ter utilizado, então, ele para fazer, então, o projeto das engrenagens que eu propus para vocês. Então, toda essa relação que está aqui, tá? Ela apresenta, então, os termos da norma, tá? E a relação principal entre esses raios, né? Essas dimensões do dentado, tá? Então, o que a gente está usando no nosso curso para poder calcular as engrenagens, tá? São esses elementos aqui, tá? E ele serve, então, de orientação, então, para os projetos que vocês vão desenvolver pela frente, tá? Como sugestão.